OVNIs existem, o governo dos Estados Unidos encontrou uma quantidade considerável deles. Inúmeras raças alienígenas e guerras intergalácticas foram introduzidas em nossa galáxia pela ficção científica. No entanto, não encontramos nem mesmo a forma de vida alienígena mais primitiva, muito menos uma com tecnologia avançada no mundo real. Por que isso acontece? Uma teoria sustenta que planetas habitáveis são raros e que a vida inteligente é uma raridade. Avançadas tecnologicamente existam, mas estão muito distantes para que possamos entrar em contato com elas. Mas e se a vida extraterrestre for prevalente em toda a galáxia e fomos mantidos fora da festa do bairro de propósito? O que o Pentágono está tentando esconder de nós? Há algo errado ou somos realmente os únicos no universo? Parece que vários fenômenos anômalos não identificados, avistamentos de UAP, foram relatados nos últimos anos. O público, em geral, simplesmente não sabe muito sobre eles. O governo negou categoricamente quaisquer relatos de OVNIs ou discos voadores em nossos céus por décadas, até muito recentemente. O governo dos Estados Unidos estabeleceu o Programa Secreto de Identificação de Ameaças Aeroespaciais no Pentágono em 2007. O objetivo do programa era compilar e analisar dados sobre avistamentos de OVNIs relatados ao Departamento de Defesa por membros do serviço ao longo dos anos. Luiz Elizondo, que havia gerenciado operações militares por 20 anos, juntou-se ao empreendimento em 2008. Ele foi escolhido para liderar o programa em 2010 e enfatizou sua ênfase na segurança nacional. Ele recebeu relatos de avistamentos de UAP e os investigou minuciosamente. Um relatório obscuro sobre um objeto bizarro em forma de tic-tac acima do Oceano Pacífico, feito por 2 militares aposentados dos Estados Unidos, chamou sua atenção. Os aviadores da Marinha do Grupo de Ataque do Porta-Aviões Nimitz estavam conduzindo exercícios de treinamento com o comandante David Fravor e o tenente-comandante Alex Dietrich. O radar de um navio que era membro do grupo de treinamento descobriu múltiplos veículos aéreos anômalos no horizonte que estavam caindo a 80 mil pés, em menos de um segundo. Com um oficial de sistemas de armas no banco de trás de cada aeronave, Fravor e Dietrich foram enviados para investigar em aviões separados. À medida que se aproximavam, podiam ver uma piscina agitada de água, com cerca do tamanho de um Boeing 737. O objeto em forma de tic-tac estava pairando acima dela, de acordo com Dietrich, e não estava fazendo nenhum movimento previsível ou trajetória previsível. Não havia logotipos, asas ou trilhas de fumaça na misteriosa nave. Fravor se aproximou para dar uma olhada mais de perto, mas a coisa decolou em alta velocidade e desapareceu diante de seus olhos. O radar o detectou alguns segundos depois, a uma distância de cerca de 96 quilômetros. Isso é apenas o começo da história. Muitos avistamentos adicionais foram relatados por aviadores da Marinha que viram cubos ou triângulos bizarros fazendo manobras que nenhum avião jamais havia sido capaz de fazer, como parar repentinamente, virar em um centavo e acelerar até 11.000 milhas por hora, 17.700 km por hora, ou mais, e tudo isso em espaço aéreo restrito, incluindo áreas reservadas para treinamento de caças, como as águas ao largo da costa de San Diego, Virgínia e Jacksonville, Flórida. Por décadas, pesquisadores observaram um padrão comum entre os UAP que estudaram: poder para desafiar a gravidade, aceleração rápida e inesperada a velocidades hipersônicas, sem estrondos sônicos audíveis ou sistemas de propulsão discerníveis, visibilidade reduzida ou camuflagem e viagem transmédia, que é a travessia entre diferentes meios, como ar e água, sem encontrar qualquer resistência ou arrasto. Essas características são as mais intrigantes para especialistas em segurança nacional. Não temos nada que funcione assim em nosso arsenal. Quem ou o que eles podem ser? Alguns pilotos teorizaram que os objetos eram ou aviões espiões inimigos ou tecnologia classificada dos Estados Unidos. No entanto, de acordo com Elizondo,
Seria a falha de inteligência mais notável da história dos Estados Unidos se um inimigo estrangeiro tivesse criado essas tecnologias há 75 anos e ainda não soubéssemos que eles as possuíam. Isso implica que eles vieram de outro planeta. Elizondo nos insta a manter a mente aberta e não fazer julgamentos precipitados. Esses veículos podem ter vindo do espaço profundo, de asteroides ou de qualquer lugar entre eles. É possível que estejamos lidando com uma inteligência artificial altamente desenvolvida que pode se replicar e se comunicar instantaneamente com suas próprias cópias em grandes distâncias, utilizando uma rede quântica. Talvez nosso planeta seja o lar de uma civilização inteligente subaquática e agora somos capazes de observar seus membros enquanto viajam por nossos oceanos, vias aéreas e atmosfera superior. Colaborativa e transparente é necessária para interpretar e compartilhar dados observacionais com o público. O governo dos Estados Unidos ainda monitora o UAPs. Elizondo continuou investigando avistamentos de UAP após o financiamento para o ATIP acabar em 2012, mas desistiu em 2017 depois de ficar cansado do cepticismo do Pentágono. Mas antes de sair, ele desclassificou 3 filmes da Marinha sobre o UAPs e, depois disso, começou a espalhar a notícia. Os filmes desclassificados foram fornecidos ao New York Times por Christopher Mellon, ex-vice-secretário assistente de defesa para a inteligência sob os presidentes Bill Clinton e George W. Bush, que agora é um civil. Para convencer o Departamento de Defesa a tratar seriamente essa questão de segurança nacional, ele disse que teve que tomar essa ação. O clamor público resultou no Congresso prestando atenção e o Pentágono finalmente admitindo que o programa de identificação de ameaças aeroespaciais existia. O programa foi então revivido pelo Pentágono sob o novo nome de Força Tarefa UAP. O militar autorizou seu pessoal a relatar avistamentos de UAPs. O senador da Flórida, Marco Rubio, que era então o líder do Comitê de Inteligência, solicitou um relatório desclassificado sobre avistamentos de UAP do Departamento de Defesa e do Diretor de Inteligência Nacional até junho de 2021. A oposição restante à transparência, segundo Elizondo, é limitada a um pequeno grupo de pessoas cujo controle sobre o segredo está rapidamente diminuindo. Felizmente, tanto o Congresso quanto o DoD estão preparados para tratar seriamente essa questão. Tornou-se uma responsabilidade para o Pentágono encobrir esses fatos, pois há indignação suficiente de nossos membros de serviço e do público em geral, e devemos levar isso a sério. Para entregar um relatório completo, será necessário examinar grandes quantidades de informações, incluindo, mas não se limitando a dados, vídeos, fotografias, assinaturas de telemetria coletadas e a administração de registros abrigam inúmeras coleções de documentos relacionados a OVNIs ou discos voadores, que foram extensivamente pesquisados e analisados ao longo dos anos em busca de qualquer evidência adicional de vida extraterrestre. Registros da Força Aérea dos Estados Unidos, USAF, que foram aposentados e desclassificados estão incluídos nos papéis do Projeto Livro Azul mantidos pelos arquivos nacionais. A Força Aérea dos Estados Unidos conduziu esses estudos entre 1947 e 1969, e total de 12.618 avistamentos foram registrados no Projeto Livro Azul durante esse tempo. De acordo com uma folha de fatos da Força Aérea dos Estados Unidos, o projeto, que tinha sua sede na base aérea de Wright-Patterson em Ohio, foi oficialmente encerrado em 1969, com 701 desses avistamentos restantes não identificados. Os OVNIs podem ser comprovados por esses registros. Outros registros surgiram ao longo do tempo, à medida que os registros nos arquivos nacionais foram manuseados e catalogados. Michael Rhodes, um trabalhador de arquivo, estava classificando centenas de caixas de registros da Força Aérea apenas alguns anos atrás, quando notou um desenho no canto de uma página de relatório de voo de teste. O desenho chamou sua atenção por sua semelhança impressionante com os discos voadores nos filmes de ficção científica populares produzidos na época.
Rhodes afirmou no blog PS of History dos Arquivos Nacionais em 8 de julho de 2013. A tripulação do voo 1628 da Japan Airlines citou um OVNI enquanto voava sobre o Alasca, de acordo com vários dados da Administração Federal de Aviação disponíveis online nos arquivos nacionais. Imagens de radar simuladas e um relatório sobre o incidente que foi publicado na revista Philadelphia Inquirer em 24 de maio de 1987 estão disponíveis nos arquivos nacionais. O catálogo online dos registros desta coleção inclui notas tiradas durante entrevistas com os 3 membros da tripulação que viram o OVNI. De acordo com Marie Brindavas, técnica de metadados nos arquivos nacionais em Seattle, Washington, os papéis foram encontrados como parte do esforço de digitalização do Alasca. A investigação do Exército sobre discos voadores é coberta em um filme da declaração do Major General Jonah Samford sobre discos voadores do Pentágono em Washington, D.C. em 31 de julho de 1952, que está entre os registros de UF e audiovisuais mantidos pelos arquivos nacionais. Que prova da existência de alienígenas e OVNIs pode ser descoberta nos arquivos nacionais quando registros adicionais forem pesquisados, processados e desclassificados. Isso terá que esperar, mas jogando pelo passado, é óbvio que pesquisadores e entusiastas de OVNIs continuarão procurando novos dados. O tremendo interesse na presença de vida extraterrestre e OVNIs continua a provocar intenso debate em todo o mundo. Existe uma conexão entre o elemento raro 115 e a tecnologia extraterrestre. O elemento 115 é um tanto misterioso. Não foi reconhecido oficialmente como um elemento químico até 2016, mas há décadas é objeto de especulação sobre suas possíveis ligações com a tecnologia e civilizações alienígenas. Primeiro, vamos determinar o que é o elemento 115 antes de tentar determinar se há uma relação. Como todos os elementos na tabela periódica, o número do elemento corresponde ao número de prótons no átomo do elemento. O elemento 115 ou moscovium é um elemento superpesado artificial com 115 prótons em seu núcleo, que é 23 prótons a mais do que o elemento M, mais do que o elemento mais pesado que você pode encontrar em grandes quantidades na Terra, o urânio. O elemento raro 115, que é criado um átomo de cada vez em aceleradores de partículas, está presente apenas por um período muito breve antes de se degradar em outro elemento. É especial porque está próximo de uma ilha de estabilidade prevista, onde alguns núcleos superpesados podem ter tempos de vida muito mais longos. Em vez de existir por menos de um segundo, eles podem existir por minutos, dias ou até anos. Isso é tempo suficiente para que possamos usá-los para aplicações práticas. Como foi criado? Uma equipe de pesquisadores liderada pelo físico nuclear Yuri Oganessian descobriu o elemento 115 em 2003 no Laboratório de Reações Nucleares de Dubna, na Rússia. O elemento foi então chamado de Moscovium porque Dubna é uma cidade de Moscou. Para fundir com sucesso os núcleos dos átomos de ameriço 243 e cálcio 48, os cientistas bombardearam o ameriço 243 com íons de cálcio 48 que haviam sido acelerados a cerca de 10% da velocidade da luz. Esse processo resultou em 4 átomos de moscovium, que é um elemento superpesado que requer a fusão completa de 2 elementos mais leves. Levou anos para os cientistas descobrirem algumas das complexidades relacionadas ao moscovium, e só em 2018 os pesquisadores do Berkeley Lab determinaram a massa ou peso atômico do elemento, que é a soma de todos os prótons e nêutrons em um átomo. Eles produziram cerca de 1 átomo de moscovium por dia, e esse átomo foi capturado por um instrumento chamado Fiona para a identificação de nuclídeos, que aos olhos não treinados parece uma pequena caixa forte de metal. Até agora, o moscovium não foi usado para nada além de pesquisa científica, mas eles foram capazes de determinar esse número crucial repetindo o processo que os primeiros descobridores usaram para fixar o elemento. Qual é a conexão dos alienígenas com o elemento 115? Embora o elemento 115 não tenha sido formalmente identificado até 2003,
Seu nome tem sido associado a extraterrestres voadores, pratos voadores e outros tópicos paranormais há décadas. Estamos falando da história duradoura de Robert Bob Scott Lazar, que em 1989 revelou que ele afirmava ser informações altamente secretas sobre o elemento 115. Lazar afirmou ser um ex-funcionário da Área 51, a conhecida e altamente classificada seção do teste e treinamento de Nevada operada pela Força Aérea dos Estados Unidos, onde seu trabalho era engenharia reversa de discos voadores alienígenas caídos. Um elemento tão pesado não pode ser criado aqui na Terra. O produto químico deve originar-se de uma região onde elementos superpesados naturalmente ocorrentes são possíveis, de acordo com Lazar. 9 espaçonaves alienígenas supostamente usavam algum tipo de sistema de propulsão que aproveitava o poder inerente da gravidade e, portanto, utilizavam as características do elemento 115 para trabalhar sua magia tecnológica, de acordo com Lazar, que afirmou ter visto evidências de tecnologias de propulsão antigravidade. A maioria de suas afirmações nunca foi completamente refutada, como várias fontes observaram, e o governo não reconhece o emprego de ninguém que tenha trabalhado na Área 51. A ciência fundamental continua a refutar suas declarações, no entanto. As afirmações de Bob Lazar não têm nada a ver com essa descoberta para alimentar OVNIs. Para as pessoas que estão imersas nesses avanços diariamente, isso é mais do que suficiente. Afinal, o Moscovium é um elemento incrível. Gates disse que é um sinal de que estamos empurrando os limites do que sabemos sobre o universo. Então, em vez da empolgação com homenzinhos verdes e naves espaciais incríveis, ficamos com ciência real, tangível e igualmente emocionante. Criamos mais de 100 átomos do elemento 115 e estamos começando a entender suas propriedades nucleares e químicas. Porque o elemento 115 é único em que podemos criá-lo mais facilmente do que alguns elementos mais leves, como o elemento 112 ou o elemento 113. Normalmente, à medida que adicionamos mais prótons, fica mais difícil criar um novo elemento, mas essa tendência é quebrada em torno do elemento 115. No entanto, suspeita-se que o 115 tenha principalmente isótopos de rápido decaimento. Assim como o ouro tem 37 isótopos diferentes e apenas um é estável. Portanto, esperamos no futuro ter um com uma meia-vida mais longa, mesmo que acabe sendo apenas alguns átomos dele. Alternativamente, os alienígenas podem simplesmente preferir observar a vida em um sistema fechado ou podem ter razões éticas para não interferir em nosso progresso tecnológico e cultural, semelhante à primeira diretriz de Star Trek. Uma interpretação mais sinistra pode ser encontrada na hipótese do laboratório de Baal. Os alienígenas não falam conosco porque somos parte de um experimento que eles estão conduzindo. No final, é impossível prever os objetivos e convicções de uma civilização avançada fictícia. Obrigado por assistir a mais um episódio de Voyager.